E hoje eu estou aqui com a nutricionista Amanda Kelly, aqui no consultório dela, e a gente vai falar sobre alimentos integrais. Quantos alimentos, né? Quanto por cento da sua alimentação, né, é direcionada a alimentos integrais? Eles são muito importantes para a nossa saúde e também responsável pela saciedade, também funcionamento do intestino e outras muitas coisas. E para saber a quantidade certinha de consumo, né, a importância desse consumo, eu vou falar agora com a Amanda. Amanda, quanto por cento então a gente deve, né, separar aí na nossa alimentação para consumir os alimentos integrais? Na verdade, o ideal é a gente consumir de 25 a 35 gramas de fibras, né, por dia. Os alimentos integrais são uma excelente fonte de fibras, mas a gente também consegue as fibras através das frutas, verduras e legumes. E como que a gente consegue realmente identificar, né, quando é realmente integral? Então, é importante, né, quando você vai consumir um alimento integral industrializado, prestar atenção no rótulo. O primeiro ingrediente, né, não pode ser farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, que é o que normalmente a gente vê nos pães, nas torradas, nesse tipo de alimento. Tem que ser uma fonte de fibra, ou centeio, ou farinha de trigo integral mesmo, aveia. Uma dessas tem que ser o primeiro ingrediente. Por quê? Porque o primeiro ingrediente é o que está em maior quantidade sempre no alimento. Então, a gente precisa se atentar a isso. E como incluir, né, essas fibras, esses alimentos integrais, né, na nossa alimentação do dia a dia? Então, com os meus pacientes eu costumo trabalhar bastante, às vezes eles não gostam de arroz integral. Então, a gente melhora a qualidade, às vezes, do arroz para proporcionar maior saciedade. Ou você faz um arroz com legumes, ou eu coloco semente de girassol ou quinoa para aumentar a quantidade de fibras e dar mais saciedade. Aí, ao longo do dia, a gente vai incluindo castanhas, que também são fonte de fibra. Amanda, e a gente acha, né, que só porque é integral a gente pode consumir de maneira livre. É assim ou não? Tem que controlar também o consumo, mesmo sendo integral? Sim, precisa controlar o consumo, porque a média de calorias, né, não varia muito dos alimentos normais. O que ele tem de benefício ali é a fibra, que é importante para o funcionamento intestinal, né? Então, a gente precisa das fibras para o nosso intestino conseguir fazer os movimentos e expulsar o bolo fecal. E para isso, ele precisa da fibra e da água. Então, é importante a gente fazer aquele cálculo, que eu já falei algumas vezes aqui, 35 ml por quilo de peso, e sempre se atentar a consumir água ao longo do dia. Porque senão acaba prendendo mais o intestino se você aumentar as fibras, né? A pessoa, né, como eu ia falar agora, exatamente a pessoa que aumentar esse consumo de fibras, mas não fizer o consumo correto, né, da quantidade de água, pode ter problemas então de prisão de ventre. Isso, exatamente, porque a gente precisa tanto aumentar quanto as fibras, quanto aumentar a fibra e a água, que é importante para o nosso funcionamento intestinal, né? E o intestino saudável, ele depende desses dois, principalmente desses dois fatores, que várias doenças se originam no intestino justamente por causa desses problemas, da falta de consumo adequado de fibras e de água. E fala pra gente sobre as vantagens, né, de incluir, né, de forma correta, né, não livre, as fibras e os alimentos integrais na nossa alimentação. Bom, primeiro de tudo aqui ele proporciona mais saciedade, né? O que faz com que a gente acabe consumindo menos alimentos e proporciona emagrecimento. Além, é claro, de saúde, né? O nosso organismo, ele precisa das fibras, né? Não é só uma questão de emagrecimento e tal. A gente precisa realmente das fibras para ter um intestino saudável. Que o intestino, 70% das nossas células de imunidade são produzidas no intestino. Então, ele precisa estar adequado para o resto em tudo funcionar bem.